Olá a todos, eu sou o Matheus Larsan e sejam muito bem-vindos ao canal da Restauração. Hoje, 31 de dezembro de 2023, queremos fazer aqui uma breve retrospectiva de como foi o nosso ano, as coisas até aqui, alguns acontecimentos, alguns casos, contar um pouco da minha vida privada, de como foi até aqui, os primeiros semestres, dentro desse contexto todo. Que, bem, é muito difícil dissociar o que é a vida pública da vida privada, sobretudo com a ação restauracionista. Então, as questões que me afetam pessoalmente também me afetam publicamente. A questão da igreja, para mim, é uma coisa muito importante, mas já falamos disso. Então, quem tiver aí, deixa o like, se inscreva no canal, comenta aqui embaixo e compartilha com seus amigos. Pois bem, para começar, fazer a retrospectiva só desse ano, fico devendo aí, com a graça de Deus, para tentar marcar aí 31 de outubro do ano que vem, fazer meu testemunho. 31 de outubro é a Revolta Protestante, aniversário da Revolta Luterana, né? Eu vou tentar contar completo, mas esse ano aqui. Bem, esse ano eu iniciei o seguinte. Eu estava trabalhando numa construção de um site, de uma empresa, que era um cursinho para vestibular, basicamente. Era montar um banco de questões para vestibular, os alunos acessarem esse banco de questões e assim tocar. Então, profissionalmente era isso. E questão da igreja, de modo geral, que é algo que faz alguma relevância nisso aqui. Qual era a questão? Estávamos vindo assim de um crescimento muito grande, as missões do Sul, do modo que eu entendia, né, numericamente estavam muito fortes, então a missão estava bem, mas não estava, porque número não é qualidade, número não é fé. Descobri isso ao longo do ano. Mas estávamos crescendo bastante, então tinha uma boa sintonia, uma boa organização na região sul. Na época não tinha nenhuma briga com gaúcho, então esse eixo Porto Alegre, Florianópolis, Joinville, Curitiba, Londrina, estávamos todos fechados aí, a coisa estava indo muito boa. Bons tempos de inocência antes de descobrir o mundo como ele realmente é. Bem, e nós tínhamos feito o congresso advacantista aqui no ano passado, em Curitiba. Foi muito bom, ver muita gente fora, foi um congresso muito bem organizado, foi bem bacana, foi muito boa experiência. Então nós estávamos com essa moral, estava bem legal. E aí ali por final de dezembro, início de janeiro, eu cheguei a pedir para Dom Rodrigo, um padre, para vir morar aqui na região sul. Na época, o padre Ângelo ainda estava no Brasil, ele foi o padre que mais veio aqui em Curitiba. Não foi por questão de preferências, mas eu gosto muito do Padre Ângelo, dos padres, é o que eu mais gosto hoje, que eu não tenho nada contra, para falar a verdade. E o Padre Ângelo vinha muito aqui porque ele é o padre mais antigo, então é uma missão antiga. O Padre Gilberto ia atender também muito o Nordeste por conta da família dele. O Padre Rhodes foi ordenado bem pouco tempo, né? Então ele foi ordenado em novembro, fez uma missão aqui, acho que foi isso, como padre, antes de morar aqui pro sul, né? Aí o Padre Ângelo vinha muito. Aí eu pensei que seria o Padre Ângelo para Angelo. Seria o Padre Ângelo vir morar aqui em Curitiba, porque na época ele estava morando no Rio de Janeiro, acho que na casa de um fiel, então ele estava procurando uma casa para ele morar, alguma coisa assim. Aí acabou que coisa foi indo. No. Como eu digo? No Natal de 2022, e na primeira missão, eu acho que foi tipo 15 de janeiro, do Padre Gilberto aqui em Curitiba, que ele veio no Natal e veio em janeiro. Ele não tava. Ele tava estranho. Ele tava muito estranho. Muito agitado, visivelmente incomodado. A missa de Natal, não lembro se alguém aqui estava presente nessa missa. Ele, pô, voltou para Juquitiba 2, 3 horas da manhã. E a gente falou, cara, dorme aí, você tá cansado. Ele, não, tem que ir, tem que ir, tem que ir. E pedindo o dinheiro da espórtula, né, da missa. Dei sem nenhum problema, mas tava uma coisa estranha. Eu falei, pô, tem alguma coisa estranha, tá. Em janeiro ele ia fazer uma viagem lá para São Luís. Em janeiro ele veio aqui em Curitiba por volta da segunda semana, por volta do dia 15, e era mais ou menos assim: sexta-feira Curitiba, sábado Londrina, domingo Curitiba. Era algo mais ou menos assim. E bem, sempre que vem o padre é uma correria para receber missa, levar para rodoviária, não sei o quê, pá. E eu fiquei de passar a contribuição da vinda dele para juntar todas as contribuições, fazer as contas certinho, quando ele voltasse para Curitiba. E ele estava em Londrina e ia voltando para Curitiba mandando mensagem: pô, eu não preciso ficar pedindo aqui, parece que
achei aquilo muito estranho. Eu falei, meu Deus, mas que coisa estranha. Aí tá, depois posso ver a data exata disso aí. Mas foi por volta dessa data aí. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, incomodado, incomodado pra caramba. Incomodado, 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 pensando assim, pô, o que que eu faço? Tem alguma coisa errada. Aí vem aquela ideia na cabeça, eu falei, eu não quero começar a pesquisar a vida do padre, porque se eu começar a pesquisar, não sei e tal. Eu falei, mas Gilberto Lima Ferreira, CNPJ. Pá, 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 aparece tudo. Eu falei, cara, e agora? Na hora, eu na minha cabeça inocente, confio no clero. Minha cabeça total confio no clero. Vou ligar pro bispo. Comecei a ligar pro bispo, ele não me atendeu. Aí eu falei, aí ele falou, não, eu te ligo, te atendo de noite. Aí ele atendeu, contei tudo pra ele. Tudo. Questão lá do Aelson e tal. Contei tudo. Olha, quem jogou esse dossiê Gilberto quando apareceu aí não fui eu. Jogaram aí e eu fiquei bem surpreso porque apareceu tudo aquilo que eu tinha relatado em janeiro. Uma coincidência assim tremenda, né? Mas eu contei tudo pro bispo. Aí ele falou: tem que ver essa questão aí e tal. Vou ver. Vou ver o que que faz, o que que dá pra fazer. Eu pensei, bom, vai resolver, né? Aí a gente conversou algumas outras coisas, tá. Dali um tempo, ahn, eu escuto que o padre Gilberto tava indo pro México. Aí eu pensei, pô, tá indo pro México, deve ser alguma coisa aí, né? Pensei. E o padre Ângelo iria inicialmente pra São José dos Campos. Nesse meio tempo, sei lá, fevereiro, março, minha vida profissional, como eu tava dizendo. Eu tava um tanto quanto satisfeito, porque não que o negócio tava dando errado, eu tava no início, na verdade. Tava na época de fazer o lançamento. Só que eu tava, como é que eu digo? Eu não tava vendo sentido nisso. Porque eu nunca, eu nunca fui uma pessoa que tava muito afim de dinheiro para as minhas coisas. Tipo, eu quero ganhar dinheiro, ficar rico, comprar um carro, viajar pra praia todo ano, uma casa, não sei o quê. Não ligo muito. Eu queria fazer o seguinte, quero ganhar bastante dinheiro, aí eu vendo a empresa, eu boto alguém para administrar, e aí eu vou fazer as coisas que eu realmente quero. Que as duas coisas que eu sempre quis, isso eu posso dizer, assim, pelo menos desde os meus 14 anos, que é quando eu comecei a acordar pra vida, de modo geral, eu sempre quis trabalhar de algum modo numa ação política, claro, depois do meu catolicismo, uma ação católica, e o crescimento da fé, da igreja, sempre faz essas duas coisas. Então, tudo isso sempre foi muito importante para mim. Eu nunca fui o fiel, eu não conseguiria ser o fiel que vai na missa, volta para casa e que se dane, tipo, eu sempre fui uma pessoa ativa porque isso é realmente importante para mim. Mas eu tava numa fase da empresa que, assim, eu precisava conversar com um menininho de TikTok. Assina o cursinho aí do Matheus, porque é bacana tal. Eu falei, putz, eu tô aqui lendo Cidade de Deus Santo Agostinho, O Poder de Bertrand Juvenel, tô lendo aqui um tanto de coisa. E, cara, me meter com isso, eu comecei a ficar uma pilha muito ruim. A dificuldade de lançamento mesmo, que é um trabalho assim, cara, mexer com programador é pior do que mexer com pedreiro. Os caras são muito difíceis, ganham muito bem e é difícil de entregar serviço no prazo tal, pipoca muito. Isso tudo tava me afetando, deixando muito, muito mal. Eu comecei a rezar pensando, pô, não sei. Passei um mês assim de, tá, eu não quero fazer isso. Só que, e agora, o que eu faço? Bom, refletir, pensar. Já volto a contar como que estava a situação das missões nesse meio tempo. Mas isso tudo é a pressão de casa, família, etc. Aí eu conversando com um amigo, ele falou assim, Matheus, esse negócio de igreja é tão importante pra ti. Começa a pensar nisso. Aí eu comecei a pensar, eu pensei, pô, se eu for padre? Aí eu fiquei com isso na cabeça durante umas 2 semanas. Não foi mais que isso, não. Porque eu falei, pô, realmente, eu me importo com isso de missão, rezar é importante, gosto de estudar, de ler a doutrina, mas não aquele afã de vou ser padre. Só de pensar qual que é a vontade de Deus pra minha vida. Tá, eu já volto nesse pedaço, mas eu fiquei pensando nisso durante umas 2 semanas. Nesse meu tempo ali, aí, não sei, fevereiro, deve ter começado, deve ter vindo a notícia de que o padre Holtz viria para Curitiba, viria para o sul, estávamos vendo casa, já estava muito bem encaminhado para Curitiba, e eu e alguns fiéis aí que na época eram ligados com o Frei Tiago e ainda andavam com a gente, que isso aqui é um fato importantíssimo, né? Meu Deus.
faz nem um ano, mas parece tantos anos atrás, vocês não fazem ideia. Parece que foi uma década atrás, sabe? Assim, uns 5 anos vai atrás. Faz muito tempo. Mas foi fevereiro, março. A gente começou a visitar as casas para o Padre Rhodes vir e tal, montando força-tarefa, pesquisando o dia todo essas coisas. Aí, bum, Frei Thiago faz a sagração lá do cara casado. Nossa, eu nunca fui fã do Frei Thiago, nunca fui fã, nunca assisti um vídeo desse cara. Se eu vi algum vídeo, foi tipo debate com o Zuc, mas assim, isso depois de um tempo eu fiquei sabendo que algumas pessoas pensavam que eu era Frei Thiaguista, que eu apoiava o cara, que eu conversava com ele, assim, de. Não, eu sempre vi que tinha algum problema. Primeira vez que eu vi que tinha um problema foi com o Frei Thiago, foi em maio, junho ou julho do ano passado. Mas do ano passado não. Do ano passado, 2022, ainda 2023, porque o padre Gilberto rezava missa lá no convento Frei Thiago e supostamente Frei Thiago já tinha sido reordenado. Aí eu fiquei pensando, pá, mas como é que é essa história, né? Porque assim, o padre Gilberto é Novos Ordo e tal. Aí, bem, isso em julho do ano passado, 2022. Aí eu conversei com uma das fiéis dele aqui, ela me passou o contato dele e falou, conversa com ele. Aí eu mandei mensagem e perguntei, Frei Thiago, como é que é isso? Tá rezando, o padre Gilberto tá rezando missa aí, mas tu já não acredita no rito novo e tal. Aí ele mandou pra mim um áudio dizendo assim, então, se vocês são contra o rito e acham que os padres novos ordos não são padres, aí é problema de vocês, mas eu acho que tem que haver uma ordenação sob condição, mas eu nunca vou duvidar do sacerdócio deles. Então você imagina, né? Você faz uma ordenação sob condição porque você tem dúvidas, mas não vai duvidar do sacerdócio. Eu acho aquilo muito estranho. E aí ele tinha mandado um outro áudio para essa fiel, 2 semanas antes de mandar para mim, falando assim: ah, fulano, é porque na época nós já não estávamos cientes ainda dessa questão, entendeu? Foi a primeira vez que eu me liguei que o Frei Thiago era meu treta. Mas, na minha inocência, eu falei, esse cara é treta, então assim. Só que eu fui o cara que, durante toda a controvérsia com o Frei Thiago em 2022, e até ali, janeiro, fevereiro, até estourar a bomba do padre casado, do bispo casado, do Frei Thiago, eu sempre fui o cara do Halimã. O cara de botar pano quente. Ah, cara, deixa ele lá, não sei o quê. Olha, as missões aqui. Eu era esse, cara. Deixa as missões aqui. Então. Então. E tu ouviu o padre Rhodes, Murilo, falar que fui ordenado sob condição. Foi ordenado sob condição, que é a igreja que vai decidir se o rito novo é válido ou não. Então isso aí é outra história, mas foi dito aí, foi uma das testemunhas. Frei Thiago, eu fui o cara do Halimã. Então, minha vida no Sérgio Vacantismo organizando missão. Pá, tá indo gente, tá aumentando. Pô, o Seminário São José chegou a atender umas 20, 25 missões no Brasil. Bastante coisa. Foi um tempo massa que a coisa crescia, experiência diferente. Mas eu era esse cara do Halimã. E eu já tive alguns embates com o Dr. Yuri no passado, porque o Dr. Yuri era de meter o louco e de botar fogo, e eu era o cara que eu queria que botasse fogo, mas eu tentava fazer a coisa pegar fogo, mas de um jeito controlado ainda, compreende? Não explodir tudo, porque aí, né, aí passava das regras. Porque o bispo chegou pra mim e falou: não deixa esse cara atrapalhar as missões. Eu falei: sim, senhor. Perguntei: e aí, bispo? Como é que é? O doutor Yuri fazendo assim, aí tá atrapalhando missão, o pessoal pensando em sair. Ele falou: Matheus, missão tá ótima, não deixa o cara atrapalhar. Eu falei: missão dada, missão cumprida. O bispo falou, o bispo diz, o padre diz, o leigo diz amém, acabou. Eu era exatamente isso aí. Então, assim, já cheguei a expulsar o doutor Yuri do grupo de Curitiba. Já fiz isso tudo, porque ele ficava mandando vídeo lá do Frei Thiago, causando confusão. Aí tinha que trancar grupo, apagar mensagem. Tinha hora que ele passava do ponto, eu expulsava, botava de novo. Mas essas treta toda aí. Bem, quando o Frei Thiago faz a sagração em março, do final de fevereiro, início de março, do bispo casado lá com a Onzo, bum! Aí a missão de Curitiba rapidamente explodiu e eu fiquei muito pistola. Que eu falei, cara, esse Frei é um diabo. Porque, pô, eu conhecia as pessoas que estavam vindo aqui, entendeu? Eu conhecia, sabia que era gente boa, gente que frequentava minha casa, que me chamava para aniversário dos filhos, que eu gostava desse pessoal, gosto bastante, rezo por eles. E aí caí na lábia desse safado. E eu fiquei assim, indignado, porque eu pensei, e aí, quem que vai fazer alguma coisa?
Viva o apostolado São Lucas, Dr. Yuri, o brabo, o primeiro aí, Talibã do YouTube brasileiro. Viva um salve pro Dr. Yuri. Fiquei indignado com essa questão toda que vinha acontecendo, por conta das pessoas estavam saindo. E aí eu comecei a estudar a questão do Frei Tiago para tentar ajudar esses amigos do Frei Tiago, que eram ligados ao Frei Tiago na nossa missão, né? Aí eu fui falando com o Dr. Yuri, fui pesquisando na internet e tal. Aí fui recebendo a documentação, fui lendo, fui lendo. Quando eu entendi, porque o Dr. Yuri já tinha feito uma série de vídeos sobre esse cara. Mas quando eu entendi, eu vi que era pior do que estava acontecendo. Eu falei, cara, isso aqui não existe o que está acontecendo. E uma das coisas que aqueles fiéis do Frei Tiago me contaram que machucou bastante foi porque, bem, o bispo Dom Rodrigo só falou assim, única mensagem. Então, quem for lá na missa do Frei Tiago não pode ir na nossa missa. Não deu satisfação, não foi atrás. Eles se sentiram muito abandonados. Se sentiram muito abandonados, como se o pai tivesse largado, deixado de lado. Então, eles ficaram muito chateados porque o bispo não fez nada, assim, não foi um pai. Eles esperavam que fosse um pai e falasse, pô, eu sei que a situação é difícil, de telefonar, de mandar um padre para conversar. Não, foi muito obrigado pelo seu dinheiro enquanto vocês mandavam, e tinha uma fiel que mandava uma grana boa. Brigadão por tudo aí. Quer seguir o Frei Thiago, segue. Valeu, falou. Só isso. Hoje, depois de ter passado, eu falo, cara, isso foi uma brutalidade. Que mesmo que as pessoas estivessem totalmente errado, pô, pelo menos o senso paterno de cuidado dos fiéis, de cuidar do rebanho, tem que ter. Ah, depois que você vira a chave, você começa a ler o passado com outra chave de interpretação. E você vai vendo, cara, brutal. E bem, eu fui vendo, não dava pra deixar esse Frei Thiago aí, eu pensando, cara, eu vou fazer um vídeo. Fiz um vídeo, era muito louco, bicho. Tava. Então, assim, minha vida pessoal, essas coisas todas acontecendo no meio do caminho. Já tava com um burburinho, uma dificuldade, uma probabilidade do padre não vir para Curitiba. Já tava uma coisa meio estranhíssima. Já, sabe, em inglês eles chamam de flake, mas é a pessoa que não é constante, que, não, sim, não, vou pro sul sim, mas coisas você fica assim, tá, então tudo isso foi me agoniando, gravei lá aqueles vídeos, muito louco, muito louco, muito louco. Sei que esses vídeos são importantes, mas assim, aquela coisa que os primeiros vídeos, uma vergonha que dá hoje em dia pensar neles, mas tá lá, tá lá, tá lá, né? Então, pegou fogo, aí o Frei Thiago, bum, explodiu, o pessoal saiu, nunca mais tive contato com eles, com esses amigos aí. Aí, uma, 2 semanas depois, o Padre Holtz veio aqui, aí passou uma semana aqui comigo, com alguns outros fiéis de Curitiba, rezando missa. Rezava a missa privada para 2, 3 fiéis, ele rezava no iPad. A missa pública ele rezou no missal. Então só mandando essa daí, tá? Na época, tá vendo? Não acho nada, enfim. E foi engraçado porque assim, é, ele passou tipo, de segunda a sábado, segunda a domingo. E a missa de sexta-feira foi na casa de um fiel. Aí essa missa já foi privada, já foi pública, já tinha lá umas 10 pessoas, alguma coisa assim. Na missa de sexta. E foi nessa data aí que tava rolando o dossiê do missal. E aí ele falou: ah, eu precisei rezar o missal tal, com o iPad, porque esqueci alguma coisa assim. Eu pensando, pô, mas ontem você tava rezando com o iPad, cara. Isso é engraçado, isso é engraçado. Mas bem, foi tranquilo, não teve nada demais. A gente foi visitar lá um dos poucos bispos válidos do Brasil, que é o Dom Pedro Fedalto. Foi interessante, um bispo de 100 anos de idade aí. Outro dia eu tenho que contar a história de como é que foi essa visita. Foi massa, foi massa. Ele é bispo mesmo, ele é Novos Ordo, mas ele é bispo mesmo. Dom Pedro Fedalto. Tá vivo ainda. Nossa, loucura. Tanta coisa esse ano. Tá, visitando casa e o padre já não tinha aquela garantia. E nesse meio tempo, eu ainda não estava pensando em ser padre nessa pequena semana, mas tudo isso acontecendo. E bem, ali, ó, deve ter sido maio, junho, porque aí a Semana Santa acho que foi início de abril. Aí logo depois da Semana Santa anunciou que ia para lá para o Rio Grande do Sul. E aí a gente ficou 3 meses sem missa. Foi abril, maio, junho e a última missa foi. E a missa acho que foi. Eu não lembro se foi junho ou se foi final de julho, mas foi final de junho, final de julho. E, pô, pra alguém que tava acostumado a 2, 3 meses, 2 missas por mês, que nem a gente vinha tendo, ficar 3 meses sem missa, nesse contexto, tudo acontecendo, cara, foi punk. Foi punk, foi punk. Eu não digo que eu tive depressão,
porque eu não cheguei em psiquiatra, esse tipo de coisa, né? Não é diagnóstico clínico, mas o estado depressivo, com certeza, porque, você veja, Padre Gilberto, essas coisas acontecendo. Aí eu descubro que no meio do tempo ele não estava mais indo pro México, porque deu errado o visto dele. Aí o Padre Ângelo, que era o padre que eu mais tinha confiança, mais conversava, foi pro México. Aí o Padre Gilberto aqui, bispo indo pro México, a vida profissional, tipo, tava botando dinheiro para fazer uma empresa que depois eu falei, cara, não quero. Lendo e pressão, todo lado, foi bem punk. Bem punk. Foi uma época que eu conversava já com o Lucas, bastante, nosso irmão aí da ação. E aí a gente conversava sobre. Tinha um grupo lá de história portuguesa, história luso. Eu vou falar agora do início da ação. Um grupo de história luso brasileira, que juntava umas pessoas, a gente tinha um interesse por história. E eu fui falando, cara, minha vida tá meio assim. Tô pensando em chamar as pessoas para ler umas encíclicas de Papa. O plano é só esse. Vamos. Porque um conselho que me ajudou muito no final do ano passado, final de 2022, início de 2023, foi do Olavo. Ele falou em algum trecho assim de vídeo. De vez em quando ele tem umas sacadas boas nessa questão. Que ele é uma pessoa mais velha e ele é uma pessoa sábia. Vocês entendem, né? Assim, experiência de vida o cara tem. Então, quando ele quer dar bons conselhos, às vezes ele consegue. E ele falou algo mais ou menos assim: quando tá tudo dando errado na tua vida, estude bastante. Às vezes que, o Olavo dizendo, eu tava muito mal, eu comecei a estudar e me ajudou bastante. Eu falei, pô, foi uma boa. Eu acho que esse primeiro semestre só de 2023, que as coisas estavam tudo acontecendo, cara, eu li muito livro. Só no primeiro semestre. Esse ano, intelectualmente, foi o que eu mais li. Disparado. Eu li muito livro. Porque, pô, não tinha vontade de fazer mais nada e ia ler. Kindle, livro físico, PDF, artigo, videoaula. Estourado. Aí chegou ali para junho, julho. Alguém vê ali no grupo, por favor, quando que foi que foi estreado o grupo da Ação Restauracionista? Mas junho, julho. Falei, Lucas, vamos fazer o seguinte. Vamos montar um grupo de estudo de política católica e doutrina magisterial. Como é que é? GEPD, era Grupo de Estudos de Política e Doutrina da Igreja. Aí chama as pessoas aí no Controvérsia Católica, na época. Vamos montar um grupo. E o plano era, vamos ler umas encíclicas, porque assim, eu sabia que algum problema estava acontecendo e eu estava começando a discernir as coisas que hoje estão claras. Porque eu via de um modo nebuloso, nesse período para baixo, que, pô, não tá certo isso que o Dom Rodrigo tá fazendo. Eu pensava, pô, mas não tá certo essa questão aí, Padre Gilberto. Não tá certo essa questão do Padre Holtz vir pra falar que vem pra um lugar, depois se muda. E, pô, ele não deu uma satisfação. Até hoje ele não mandou uma mensagem dizendo, pô, brigadão aí, tô indo pra outro lugar. Porque eu juro pra vocês, se ele falasse, ó, Matheus, por razão A, por razão B, tô indo pra tal lugar porque eu acho que vai ser melhor. Obrigado pelo teu empenho, mas pro desempenho da missão, é isso. Cara, eu ficava tranquilo. Mas até hoje não tem essa mensagem. Então, assim, uma falta de consideração, eu pensando, cara, será que o errado sou eu? E aí eu ia conversar com algumas pessoas, e as pessoas, assim, também por inocência, não tô julgando ninguém, ninguém dá o que não tem, mas as pessoas com que eu conversei me falaram isso, foram, cara, você não pode bater em cima dos padres. Não, Mateus, catolicismo, o bispo diz, o leigo diz, o padre diz, o leigo diz amém, acabou. E eu pensando, cara, será que o errado sou eu então, que eu tenho que engolir essas coisas? Mas eu tava já discernindo que alguma coisa estava acontecendo. E pensei, eu não sei o que está acontecendo, vamos começar a estudar política da igreja, doutrina. Eu acho que foi a última vez que eu coletei mesmo o Murilo aquela vez. E bem, vamos aprender como o Lucas falou aqui. Vamos aprender com os papas sobre política, história e a nossa fé. Se quiser fazer algum comentário sobre isso aí, Lucas, você fica à vontade de abrir, você fica à vontade mesmo. Bem, começamos lá o grupo, colocamos como foto de perfil Dom Vital e Dom Macedo Costa. Falamos, vamos começar lendo aqui duas bulas. A Bula Una Sancta, que é a fundação mesmo da política católica moderna, eu digo, do segundo milênio. Uma aula muito massa, depois vocês assistam, eu gosto daquela aula até hoje. E a carta do Ossunte, do Papa Gelásio I, falando dos dois gládios, né, o poder temporal e o poder espiritual, para entender melhor a nossa fé. A pretensão do grupo era só essa. E na época nós estávamos em maus termos aí com algumas pessoas que hoje nós estamos em bons termos, e até um pessoal ficou falando, olha lá, vai fazer uma seitinha,
Vocês lembram dessa aí? Alguns de vocês lembram. Uma seitinha secreta aí, o Alberto. Um abraço, Alberto. Ei, Alberto. A gente, não, a seitinha aí que não sei o quê, não pode criticar, tal, olha lá, grupo de estudo bíblico, altas coisas assim. E a intenção, sério mesmo, era só assistir umas aulas, só ler aqui uns documentos, gravar e botar no YouTube e ver o que ia dar. Não tinha mais pretensão do que isso. A gente até se inspirou, um momentinho. O Fedeli, ele tem uma. Ele respondeu uma carta e escreveu lá uma lista, tipo, 20 encíclicas papais para entender sobre o liberalismo, alguma coisa assim. Falei, Lucas, vamos pegar essas aí, vambora. Depois a gente vê. No meio do caminho a gente vai vendo. Massa. Massa. Quer falar alguma coisa, Lucas? Não, não, tá bom, pode continuar. Foi isso mesmo que você tá falando. Né? Tempos bons, hein? É, É. Junho e julho. muito bom. Aí, junho e julho, a gente tava estudando, lendo. Aí pesquisando na internet, aparece lá um tal de Egídio Romano. Pô, Egídio Romano. Aí, o que é esse cara aí? Ó, aluno de São Tomás, ajudou a confecção da Bula na Sancta. Deixa eu ver. Ah, comecei a ler. Falei, nossa, mano. Nossa. Nossa. Uma bomba. Uma bomba. Caraca. Firmeza. Na época a gente tinha uns 30 membros na ação restauracionista. Hoje a gente tá com 12, sei lá, mas estamos muito melhor, graças a Deus. Isso é bom, 14, isso aí. Veja aí, por favor, que dia que foi a fundação do nosso grupo, que eu não lembro o dia que a gente abriu o grupo. É uma coisa que a gente tem que fazer aí. Outra Bem, coisa, Matheus, ah, rapidinho, outra coisa também, uma das fontes de inspiração da criação do grupo foi porque a gente não via uma atuação política católica, né? Principalmente no Brasil. E quando tinha nesses círculos tradicionais, às vezes era muito enviesado para uma terceira posição, não era puramente católico, então a gente precisava realmente resgatar esse ponto aí. E aí a gente, não, vamos pegar os documentos da Santa Igreja, vamos pegar os documentos dos papas e as encíclicas e a gente vai começar a estudar e revisar tudo isso. Foi a partir dessa ideia, né? Acho que a essência realmente foi essa, de resgatar a doutrina católica sobre política, sobre história, tudo isso. sim, sim. Perfeito comentário. Foi dia 1º de julho, 18h13. Legal, foi a nossa fundação aí. 1º de julho. Então a gente vai fazer amanhã 6 meses de grupo amanhã. Mas foi exatamente isso que o Lucas disse. Eu também lembro que esse período que eu falei antes da fundação do grupo, eu cheguei a conversar com o Kleber, com outro amigo nosso aqui de Curitiba. Pô, a gente tem que fazer alguma coisa, porque os padres não estão conseguindo dar catequese, dando aquela mentalidade ainda, não estão conseguindo dar catequese. Vamos fazer o quê? Aí um dia eu sentei com esse amigo, escrevemos aqui um roteiro para um documentário, ou início de roteiro, é o documentário Sé Vacante. Ou seja, eu já estava pensando em alguma coisa que eu estava vendo que não ia adiantar o modo como a coisa estava sendo feita, porque o bispo estava no México, ou seja, tudo acontecendo, não ia adiantar continuar nas missões do mesmo modo, e já estava tentando. Então vamos fazer esse grupo de estudo aí. E foi. Aí, como o Lucas disse, não existia uma ação católica no Brasil, além da ação restauracionista, eu não conheço outro. Para não falar não conheço nenhuma, tenho que ser justo aqui e falar que intelectualmente o nosso amigo, o Eduardo, ação silvanista, ele tem conteúdos bons. Nós temos uma ação diferente, ou seja, ele é ele, nós somos nós, mas tem alguma coisa boa, apesar de ser uma forma diferente. Teve, como eu diria, faíscas ou teve personalidades nesse meio. O Eduardo Cruz, lá, que já fez alguns podcasts no Thread Talk, um intelectual tradicional no Brasil importante. Então, é respeitável, mas não tinha assim uma coisa tão consolidada ainda. E bem, fala, vamos montar alguma coisa assim. Eu acho que a principal diferença da ação restauracionista é que nós não vemos divisão nenhuma entre religião e política. Assim, é zero. Claro, nós conseguimos distinguir uma coisa da outra, saber o que é um e o que é o outro, mas não tem como você separar a religião da política. Ah, eu só vou falar da parte histórica, só vou falar da parte política. Tá, tu não vai falar da parte religiosa? Porque a religião influencia na política, a política influencia na religião. O Estado não pode ser laico, não pode haver divisão, não pode haver um Estado não cristão. E o que nós sempre fizemos é que, quando nós precisarmos falar de religião, nós vamos falar de religião. Se precisar falar de política, nós vamos falar de política. Por quê? Que é uma ação mais política, porque isso antes do Lucas começar,
Eu tava vendo ali qual é o meu papel de leigo. Bom, o meu papel de leigo não é ser padre, não vou rezar missa, não vou atender confissão de ninguém, mas meu papel de leigo é cuidar da ação política. Isso aí é a função do leigo. Que outra coisa pode ser a função do leigo? Né? Então, esse sentimento todo que acabou trazendo a necessidade de nós formarmos esse grupo de estudo, a princípio sem grandes pretensões, e ao longo do tempo foi se desenvolvendo nome, bandeira, tal, etc. Lucas. Isso que você falou do sentimento a respeito da criação e vendo outras ações, né, ou grupos de estudos ou de atividade de atuação política católica parecidos, a gente percebeu que não que haja uma fusão, né, dos dois, né, do poder espiritual e do poder secular, mas o correto reconhecimento dos dois e a submissão do poder temporal, do poder secular ao poder espiritual. Então isso é uma coisa que a gente não a gente acaba não vendo, né, nos outros grupos, ou então a gente vê de uma forma um pouco mais miúda, né, mais recatada assim. Só que essa daí já é a ponta de lança da ação, né? Esse já é basicamente o lema da ação, fazer com que o poder secular seja submetido ao poder espiritual, que é a igreja, né? Seja unido à igreja e submetido a ela, sob sua autoridade. É esse ponto. E isso é muito engraçado no contexto que a gente tá de fazer doce de clero e tal, e explodir tudo. Mas juramos para vocês, pessoal. Tudo foi assim, não. Então, nós temos que obedecer o Papa, tal, ser fiéis ao Papa, à igreja, ao clero, etc. Só que aí as coisas foram acontecendo, a gente viu que o clero não estava tão fechado com o papado, com Cristo, que nem a gente pensou que estava. Aí, bem, um amigo chama isso aqui, como é que é? De ultramontanismo galicano. Ou seja, é os ultramontanos eram aqueles ferrenhos defensores do Papa e os galicanos eram aqueles ferrenhos opositores do Papa. Então, nós estamos aí, né, ultramontanismo galicano. Ou seja, nós queremos certo, mas bem, para proteger o papado, nós não podemos deixar passar pano nessas coisas todas. O que aconteceu? Bem, a gente teve algumas aulas ali em julho. A aula mais importante, porque aí, assim, a ação restauracionista, ela já nasceu e os primeiros passos da ação, a ação foi forjada na base do tiro, porrada, treta, infiltração, briga, mentira contra a gente, fofoca contra a gente, tudo. Calúnia, tudo. Isso aqui começou assim. Não teve um mês de ação restauracionista. O Diogo do Controvérsia fez lá um vídeo lamentável, até hoje é lamentável, dizendo não, qualquer governo é legítimo, pode ser muçulmano, judeu, comunista, não importa, tem que obedecer, né? Aí, bem, nós já estávamos lendo Egídio Romano, e lá ele dá bem clara qual a definição do que é um governo católico, tem que ser submisso à igreja, servir a Cristo, papapá, senão não tem legitimidade, prova por A mais B, é irrefutável, é brutal. E aí fizemos o vídeo, publicamos. Na época o Alberto queria estar no grupo, ele estava lá assistindo essa aula, não falou nada, não falou nada, e depois começam as tretas. Aí, bem, o que aconteceu, porque o pessoal começou, não sei o que, mas veja bem, que o Alberto e esse pessoal, cara, era um negócio assim de passar pano pra esses governos bandidos aí, não, tem que obedecer, o católico tem que ser cordeirinho tal. E na época, o próprio Padre Holtz já começou a me dar umas espetadas. Na época ainda estava um pouco nebuloso por quê, mas hoje pra mim fica claro. Por exemplo, teve um sermão que ele veio fazer em Curitiba, eu não sei se está gravado em vídeo, se está em áudio, mas que no meio do sermão ele fala assim, porque veja, eu era acólito, então se eu aqui estou na figura do padre, vocês estão na minha frente, são os fiéis, eu estava de lado, porque eu era acólito, né? Aí ele falou assim, então, porque os católicos sempre obedeceram o governo, mesmo o governo do Império Romano. O católico, ele é obediente. Ou não? Desse jeito, olhando pra mim na cara dura, da cara dura. Assim, e eu só aquele sorrisinho que eu já tava começando a entender, eu já. Naquela época eu já pensava, bem, é só ser católico. Ué, qual é o problema? É só ser católico. Ué, se tiver algum problema, padre, faz um sermão aí, grava na internet uma aula, me mostra onde que eu tô errado. Ou então fala pra apagar o canal. Fala aí. Não falou, claro que não vai falar, não é? Não tem como. Então,
E aí, enquanto tava surgindo essa polêmica lá do não sei o quê, mandaram da infiltrado do Alberto, mandaram lá um vídeo do Padre Holtz num sermão antigo do Rio de Janeiro, falando assim, alguma coisa dava a entender que tem que pagar imposto mesmo pro anticristo, tal. Eu não lembro as palavras exatas, tá? Mas dá a entender, não, você tem que pagar imposto, não pode tal, não pode desobedecer. E aí eu fiz uma fala que na época o nego desceu pau em mim, o nego desceu pau em mim, mas depois as pessoas foram vendo que eu falei assim, eu não tenho culpa, eu queria muito ver esse print de novo. Eu não tenho culpa se esses padres não têm formação tradicional. Ai, ai, ai. Eu falei isso, mas eu falei assim, não foi pra avacalhar com o reverendo. Na época eu não queria avacalhar. É porque, pô, que padre que tem formação tradicional em política? Sendo bem sincero. Tem aula de política no Seminário São José? Não. Tem aula de política tradicional em Lareira, sei lá, no Seminário de Fraternidade? Desconheço, então, assim, não é pra... É porque, bem, você pode saber de teologia e tal, mas não quer dizer que você conhece de história. Claro, depois eu fiquei sabendo que um dos motivos do Padre Holtz não gostar de fiel falar muito de política e história é porque ele já tinha passado pela Monfort. Sabe o que tem na Monfort? O Fedele. Ah, ora, né? Então, ó, você saber mais de história e de política que o Fedele é complicado. É complicado. Aí, bem, né? Traumas do passado. Pois bem, e aí eu entendi também o porquê que pegou tão mal essa aula do Egídio Romano. Pegou mal não, foi maravilhosa, mas por que o pessoal, algumas pessoas ficaram meio assim? Porque se você começa a questionar se você tem que obedecer ou não o governo, se um governo é ou não legítimo, ui, ui, hã? Hã? Imagina, você é um padre, aí você vê os fiéis falando, então, será que esse governo é legítimo mesmo? Rapaz! Eu acho. Aí você vê os fiéis falando, não, eu acho que sim, se um governo é anticatólico, nós deveríamos fazer uma revolta, não deveria passar em branco. Ui! Quando você tá devendo alguma coisa aí, hein? Essa história de, por exemplo, para onde tá indo o teu dinheiro? Tá indo dinheiro pro imposto, tá? Se começar a perguntar, ué, pra onde que vai o meu dinheiro? Rapaz! Agora vocês estão entendendo melhor muita coisa que aconteceu nos últimos 6 meses? É simples assim, né? E bem, aí nós fomos estudando. Agosto foi um mês bem ativo. Setembro. Aí setembro já começa, porque de agosto até setembro foi a primeira fase da Guerra Fria. Eu diria que a Guerra Fria ela acaba quando eu faço o primeiro vídeo lá em Florianópolis contra os escândalos do Seminário São José. Mas a primeira fase da Guerra Friíssima, que estava apertada para nós na época, acabou no dia 7 de setembro, quando o Diogo do Controvérsia extingue o grupo do Amigos do Controvérsia. E assim, é muito interessante como se apaga esse grupo, porque, pô, o Controvérsia no passado já teve gente que infiltrou lá e mandou, como é que eu digo, imagens não decentes, infantis, acho que vocês entendem, há muitos anos atrás. Mandou imagem, tipo, só excluíram o cara e o grupo continuou firme, entendeu? Aí, bem, apagou o grupo assim do nada, no 7 de setembro. É simbólico o 7 de setembro, porque foi a nossa de fato, libertação. Né? Foi o início do processo de libertação. E, bem, na época já estava acontecendo o que? Treta para todo lado. O clima nas missões já estava um pouco estranho. Foi quando o Diogo Ruffel começou a fazer vídeo em agosto. O primeiro vídeo foi sobre Kant, alguma coisa assim. Então já estava se criando um clima complicado, um clima zoado. Vocês podem até ver assim que nesses próximos 6 meses da ação para frente, a minha vida privada da minha vida pública já não tem grande distinção mesmo. Que aí, bem, hoje eu vivo de algumas economias que eu tenho, da ajuda que eu recebo de algumas pessoas, e isso aqui é o meu trabalho, isso aqui é o que eu quero da minha vida, por quê? Porque sim, ó, algo importante que eu não falei, perdão, que isso aqui é importante para entender. Eu falei que eu tinha pensado em ser padre durante umas 2 semanas, mas eu tentando fazer uns discernimentos, conversando com algumas pessoas, eu vi que não é que eu queria ser padre, mas eu não queria estar preso nas coisas desse mundo. Porque o cara que é casado, chamando lá pro jantar de família, mas o cara que é casado, o cara que é empresário, o cara ele tem que acordar
e dormir pensando em como é que vai cuidar da família, como é que vai cuidar da empresa, como é que vai, entendeu? O cara tem que estar preso nessas coisas. Cara, o cara que trabalha em empresa, que quer ser empresário, não é nem que trabalha, porque quem é funcionário é uma coisa. Agora, ser empresário, tu tem a responsabilidade de todos os funcionários. Todos os teus funcionários são sua responsabilidade, o que eles fazem, o que eles deixam de fazer, como é que eles estão se sentindo. Então é muita coisa. Sinceramente. E eu fiquei pensando, eu não quero estar preso nessas coisas. Não quero estar preso nessas coisas. Eu quero fazer isso que eu estou fazendo hoje. Por quê? Porque se a ação restauracionista não existisse, bom, nós teríamos aí Dom Holtz. Tenho a certeza moral que Holtz seria bispo agora em janeiro. Se não tivesse ação restauracionista... Porque, por exemplo, a gente publicou recentemente uma investigação a respeito do Frei Pedro. Ah, porque aí começa, né? Ah, ameaça de processo, que não sei o quê, pá. Ah, eu tenho filho, tenho família, que nem o Takaki falou, é só uma versão solteirona do Diogo. Claro, eu não sou irresponsável. Como é que eu vou fazer as coisas que são importantes fazer, ter uma família e colocar em risco minha família? Vocês entendem o ponto? Não dá. Então, quer me processar? Tá. Não ligo. Qual que é o problema? Eu tenho uma consciência com Deus. Agora, assim, você vai perder dinheiro, isso, aquilo. Tá. Beleza. Entende? E aí eu vi, assim, que essa vontade que passou de ser... Eu não tenho nano. Nano, eu só conheço uma moeda aí, agora ter nano é um negócio complicado, isso aí, ó, desconheço, tá? É, só sei que existe, agora o que, que é exatamente é complicado, humor. Mas essa vontade de ser padre que passou foi, na verdade, porque o padre não vive para as coisas do mundo, ou pelo menos não deveria viver para as coisas do mundo, né? Ele vive para as coisas de Deus. Eu falei, cara, eu queria viver para as coisas de Deus. Só como é que você vai viver para as coisas de Deus no mundo moderno sem ser religioso, propriamente? Ou clérigo e tal? É uma matemática difícil. Então foi isso que me levou a fazer a ação. Por isso que hoje eu falo, não tem distinção entre minha vida pública e minha vida privada. É basicamente a mesma coisa. Então estávamos lá nos idos de setembro, aí começa a Guerra Civil. Aí começa a Guerra Civil, setembro. Aí já começa a dar uma esquentada, mas ainda é Guerra Fria. Porque, bem, final de agosto a gente publicou o vídeo contra o Haliman. Piar esse negócio do Haliman, porque aí o Haliman, vocês vejam, se o Egídio Romano, veja que tem um escalonamento, né? Se o Egídio Romano é questionando as bases de legitimidade para um governo católico, o Haliman já é, o nosso estudo sobre o Haliman já é partindo da suposição, do pressuposto de que o governo não é legítimo e que se o Papa, vejam bem, tentou dar legitimidade a isso, o Papa errou nessa matéria. Então já é um nível assim de radicalismo acima do esperado. Já entra numa seara perigosíssima, compreendem? Perigosíssima. Porque não estou só apenas questionando, nós já estamos questionando a legitimidade das ações políticas do Papa. E estamos mesmo, antes que alguém fale, mas será que ele está... Não, estamos, de fato, foi exatamente isso. Nós questionamos o Haliman, nós questionamos a Cristiada, o erro de Pio XI, questionamos Pio VII, Papa Pio VII reconhecendo Napoleão. Então, sim, nós estamos questionando. E imagina que você é um padre que está com treta. Fiel tem que rezar a novena de Santa Terezinha, né? Fiel tem que sair da internet, esses meninos não podem ficar na internet. É claro, porque se estiver na internet estudando, falando, atrapalha o plano. Olha, pode falar, Lucas. E também, falando disso daí, até a independência, né, que a gente chama de a grande revolta aqui no Brasil, e você vê que teve, sim, reconhecimento papal na época, mas não significa que estava correto, né? Isso nada mais é do que a continuidade do posicionamento sedevacantista e da ortodoxia da igreja, né? Da doutrina. Nada mais. Então, a gente entra num ponto muito sensível de discussão, mas não é nada diferente do que já se fala lá nas missas, do que já se fala nos livros de doutrina, né? Então, não tem nada de contraponto, na verdade é uma extensão do sedevacantismo na política, só isso. Exato. E uma coisa que eu não entendo desses sedevacantistas é que não querem criticar os erros do clero. Meus amigos, veja bem, não é uma questão assim de você é a favor de Pio XII, de não sei o quê. Não tenta sair dessa história de time, certo? Coloca o seguinte: aconteceu o Vaticano II. Se o Vaticano II aconteceu, é porque alguém não fez o que era para fazer para impedir o Vaticano II de acontecer. Quem foi? Fazer o quê? Que os fiéis não foram para missa? Não, pelo amor de Deus, foram os papas que erraram. Acabou.
É uma conclusão lógica do sedevacantismo. Não tem como tu se dizer sedevacantista, radical, e falar que o clero não tem erro nenhum. É claro que tem, é óbvio, é evidente. Erraram feio. Se não tivesse errado, você não estaria vacante. Não é, evidente, não é lógico. Mas bem, o pessoal. Porque assim, isso aqui é aproveitar para falar uma coisa pro pessoal. Sedevacantismo, pessoal, para padre, para clero, é uma delícia. Não tem bispo com jurisdição, não tem que dar satisfação para a paróquia, não tem. Abre missão do jeito que quiser, não tem tribunal eclesiástico, não tem tribunal canônico, liturgia, não tem congregação, tem nada. O cara mete o seguinte: não tem papa, epiqué, eu vou fazer do jeito que eu quero, cacácetes, e vai para cima. Os papas é uma delícia. Sede vacante para padre é uma delícia. Por quê? Porque quando tem. Pô, por exemplo, quando o padre ele tem paróquia, não é esse negócio mamata, não. Pô, o cara tem que dar satisfação para a paróquia dele. E satisfação séria, canônica. Por exemplo, o pároco ele tem obrigação de rezar missa para os seus fiéis no domingo. Não é rezo porque quero. Não, tem obrigação. Tem que prestar conta do dízimo. Tem todo um negócio. Agora, se é de vacantismo, mete o louco. Então, eu tenho uma paróquia, mas eu sou missionário, então, assim, faz o que quiserem. Fazem o que quiser. E leigo, bem, infelizmente, se é de vacantismo, mas se matem. Então, falaram aí que é a lei do mais forte. Quiseram jogar esse jogo, vamos ver. É o que eu digo. Né? Quiseram jogar esse jogo, agora vamos ver. Como o Lucas estava dizendo, é lógico, né? Questionar os erros do clero e tudo mais. E bem, nós estávamos nessa escalada de estudo intelectual, de profundidade. Nós aí, Egídio Romano e Haliman, fomos os primeiros no mundo a falar disso. No mundo tradicional, fomos os primeiros. Dom Miguel também. Dom Miguel. Não, a gente tá fazendo um resumo, né? Porque se for falar do miguelismo, a gente teve a treta com o Rafux no meio do caminho, foi uma coisa interessante. Foi muito bom esse tempo também aí. Esse foi legal. Foi bacana, né? Essa foi uma briga de boa. Então, teve isso aí, o Haliman e o Haliman, bem, já mexeu na estrutura porque já começou a separar quem que é quem. Então, você tá do lado da fé ou você tá do lado, infelizmente, do clero. Porque, cara, quando o clero tá do lado da verdade, aí é massa. Agora, quando não tá, vai dar treta, vai dar porrada, vai dar briga, infelizmente. E começou a separar. A coisa foi escalando, aí, um pouco depois do 7 de setembro, foi que o Diogo Ruffel, aí começou a saga. Apostasia, tal, não sei o que, parará, blá, 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 blá. E aí uma coisa que eu vi, uma lição que eu aprendi esse ano, é como o trabalho intelectual dá frutos. Porque o meu trabalho aqui, e o que eu tento fazer com as pessoas, é falar, sejam católicos, sejam católicos, sejam católicas. Sejam radicais. Defendam radicalmente o catolicismo. Sem compromisso. Sem liberalismo. É só isso. Então, a questão é que muitas pessoas não sabem qual é a doutrina. E, às vezes, a doutrina não é passada, porque aí, entendeu? Então, se eu falar qual é a doutrina, pode ser que eles comecem a me cobrar. Então ali apareceu um vídeo, né? A gente pensando, caraca, o Ruffle fazendo tudo isso, e agora? O que a gente faz? Bom, já sei. Foi pra missa nova? Olá a todos, eu sou o Matheus Lassan, vim aqui contar a minha história, né? A abjuração. Então, aqui no catolicismo você tem que abjurar, quem não abjura tá fora da igreja católica, salve Maria. Fim. Primeiro vídeo público na internet, pelo menos no meio católico brasileiro, sobre abjuração. Porque Neocon nunca abjura. Não, o cara chega na missa nova aí, pode vir de outra religião. Mesmo esse padre Paulo Ricardo Vitor, nunca ouvi falar de abjuração. Os meus amigos Neocon, ninguém conhece, ninguém ouviu falar de abjuração. Meio trad, IBP, também nunca ouvi. Se fazem, eu nunca ouvi. Fraternidade, já escutei alguma coisa, mas não é uma coisa tão radical e intransigente. Resistência, a mesma coisa. Agora, no sedevacantismo, a primeira coisa foi aí, abjuração. Então, aí sobre a abjuração foi isso aí, e esse aqui é um exemplo de como o trabalho intelectual traz resultado prático. Eu falei, então, pessoal, a doutrina católica é essa aqui, a abjuração, né? Valeu, falou. Fogo no mundo. O que a gente fez de errado? Pedimos o que a doutrina pede. Então, é só ser católico. Quais são as objeções para não abjurar? É A, B e C. Então, tá refutado por isso, isso, isso e aquilo. Teve algum vídeo até hoje? Isso aí é o que mais dói. Muitas pessoas que me falaram, Matheus, o que mais doeu nessa guerra civil é que quem tinha que falar alguma coisa não falou nada. Cadê um vídeo
do bispo Rodrigo da Silva, do padre Holtz, esses aí que tem uma formação tão maravilhosa, que me criticaram quando eu falei aí de formação tradicional, não sei o quê, por que não faz um vídeo aí explicando? Faz um vídeo aí. Oh, o problema é que os fiéis estão sabendo mais doutrina do que os padres. Não tem um vídeo sequer, o direito canônico é claro. Doutor Yuri ali, o apostolado de São Lucas, Sapucaia, irmãozão nosso. E aí é interessante, eu comecei a me aproximar do doutor Yuri de Sapucaia, porque no meio ali do dia 7, o início da Guerra Civil, enquanto o Huffle não tinha apostatado, os canhões estavam em cima da gente. Era a gente que estavam querendo botar para fora por conta disso, não sei o que, ameaça tal. Tava tudo em cima da gente. Então a gente falou, véi, se estão criticando, o doutor deixa eu conversar com ele, né? E juntamos todo mundo. Aí começou a saga do triunvirato, né? Foi assim, bem, a doutrina sobre abjuração é essa. Você veja que tudo o que aconteceu depois nos últimos 3 meses é porque nós falamos. Cara, a frase cadê a abjuração é muito forte. Isso é igual o Fedeli falando com o Olavo. Você é agnóstico ou não? Você é católico? Não conseguiu responder. Então, cadê a abjuração? Cadê a abjuração? Cadê a abjuração? Cadê a abjuração? Não tem resposta, porque é só ser católico que faz a abjuração, cara. Qual é o problema? Ego, orgulho, dar o braço a torcer. Aí, porque quando você fala cadê a abjuração, pensa, o que eu tenho a ganhar com uma abjuração? Tipo, sei lá, o cara fez a abjuração, deixou de fazer. Cara, se ele fez a abjuração, isso é bom pra alma dele. Agora, se ele não fez, é ruim pra alma dele. Onde que tá o meu interesse nisso? Não tem. Eu quero saber se vai abjurar ou não, pelo bem da alma dele, pelo escândalo, pela fé. Agora, quando o cara não faz a abjuração, aí as pessoas, porque o povo ele tem um jeito de olhar e falar, então isso, eu sinto verdade nas pessoas. O povo sente a verdade. É só de falar que o povo sente, como diria o nosso Senhor. As minhas ovelhas conhecem a voz do seu pastor. As suas ovelhas reconhecem quando é um mau pastor, quando não é. O nosso Senhor fala isso. Então, quando você fala a verdade, as pessoas entendem. Por quê? Quando o cara diz não vou abjurar, o que ele está dizendo? Não vou abjurar porque eu não ligo tanto pra fé, porque eu ligo mais pra isso, ligo mais pra aquilo, e aquelas ameaças de processo, vou processar todo mundo. E aí uma piazada que pulou fora por ameaça de processo aí, faça o L, cadê os processos? Até agora não chegou, cadê o oficial de justiça? Chegou ninguém, chegou cartinha, chegou coisa nenhuma. E aí? Então assim, estamos aqui para defender a fé, é bom, se eu estou disposto a morrer por Cristo e falo isso, bem, se um dia for necessário o martírio, que Deus me dê a graça de cumprir com o chamado, seria uma honra. Mas se nós estamos pelo menos dispostos a falar que estamos dispostos a morrer por Cristo, bem, quem está disposto ao mais está disposto ao menos. Né? Você está disposto a passar uma semana sem comer? Então você está disposto a passar um dia sem comer? Então, é o mínimo, né? Então essas foram as tretas da ação restauracionista, e bem, depois da questão da abjuração a coisa ficou naquele, né? Deixa eu ler aqui o comentário do Luiz. Quando o cara não abjura, quer dizer, não serei católico. É isso. Uhum. Você sabe o que é invencível naquele fortifica. É isso aí. E bem, depois desses acontecidos, ou no meio desse. Não lembro exatamente a data, teria que ver. Mas nós fizemos a aula contra o Olavo, que fecha o quarteto. Eu diria que as 3 bases intelectuais da ação restauracionista são Egídio Romano, Latapié, com o Haliman, e Cardeal Bodiani contra a democracia cristã. Um negócio sensacional, essa carta, muito legal. Tô resumindo aqui, porque senão eu ia ter que falar de qual. Teve tanta coisa esse ano, né? 6 meses assim, mas parece que foram alguns anos assim, 6 meses. E bem, a nossa quarta aí, que é uma especialíssima, foi a primeira parte da aula contra o Olavo de Carvalho e o gnosticismo. Modéstia à parte, eu acho que um dos melhores conteúdos sobre gnose, de introdução ao gnosticismo no Brasil. E aí o Gaúcho continuou, depois desse vídeo, foi defender o Olavo de Carvalho. Aí, bem, aí é o que tá lá no início da playlist, né? Tretas do Seminário São José. Cara, quando você fala com os padres, quando você fala com o bispo, quando você fala doutrina e ninguém faz nada, eu vou recorrer ao Papa. Vou fazer o quê? Vou bater no bispo diocesano? Bater na porta do inquisidor? Não tem Papa, não tem bispo diocesano, não tem cardeal, não tem tribunal canônico, não tem nada. O que eu posso fazer? Então, pessoal, o problema é esse aqui, colocamos em público o problema, cada um julga por si. Essa aqui é a verdade. Isso aqui é a minha visão, isso aqui é o que está acontecendo. Se quiser acreditar, acredita, não quiser, não acredita. E joga no ventilador. Quem tem medo da verdade? Então, aí começamos a falar, a coisa desenrolou como todo mundo sabe, outros estamos bem rompidos. Aproveito aqui para dizer, tá? Muitas pessoas estão me perguntando, Mateus, e as sagrações?
esse pedaço aqui eu vou fazer um corte, deixar bem claro, até colocar aqui na minha tela para eu ficar cheio, que o Murilo, coloca aqui na minha tela para o pessoal ver assim a minha cara falando isso aqui, que é importantíssimo. Bem, o pessoal tá me perguntando, e as sagrações, dia 7? Olha, eu recomendo que quem possa participar das sagrações participe, porque muitas pessoas ainda não são crismadas, lá vão receber o sacramento do crisma, lá vão poder ter a oportunidade de conhecer os padres do exterior, os futuros bispos, e é uma coisa importante, é um evento importante. E eu gostaria que quem puder participar, participe. Aí se vocês me perguntarem, Mateus, você vai participar? Minha questão é bem simples, tá? Olha, eu gostaria de participar, agora, eu tô sabendo que não querem que eu participe. E estão com medo, porque eu aproveito aqui para desmentir isso, estão dizendo por aí que eu tô afim de fazer atentado, violência e maldade contra a vida dos padres. Então estão contratando segurança lá. O bispo falou no vídeo. Então vai ter segurança nominalista. Isso aí, pessoal, não é porque organização. Não. Tá com medo de eu ir. Mas, pelo amor de Deus, pessoal. Ó, tô com problema sim com os padres, tenho um problema com os bispos. Agora, pensar que eu vou atentar contra a vida deles? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Vocês estão falando de mim aí? Calúnia, difamação. Assim, baixaria mesmo. Baixaria. Eu não vou fazer isso. Eu não vou, não conheço quem vai fazer isso. Se alguém, um maluco estiver escutando, pensando em fazer, largue essa ideia da cabeça, deixe de ser idiota. Não tem nada a ver com isso, cara. Então, o que eu vou fazer é simples. Eu recomendo as pessoas a irem. Eu ainda não conversei com o Johnny, mas vou mandar mensagem. Johnny, posso ir? Se ele deixar, eu vou. Se não deixar, bem. É complicado. Eu vou fazer o quê? Né? Então, tá. Se isso aí precisa ser dito, tá dito. Mas não vou tentar contra a vida de ninguém. Outra coisa que me perguntaram, Mateus, esses padres aí que vão ser ordenados, vão ser sagrados bispos, você conhece? São confiáveis? Olha, o que eu conheço um pouco melhor é o padre Altamira, eu não conheço tanto o padre Ruá. Padre Ruá, o que eu sei é que ele é um canadense, ele foi ordenado aí fraternidade de resistência, ele está na resistência já há muito tempo. O que eu sei é que as amizades dele são com pessoas bem radicais, pelo menos em questão política. Ele demonstra ser uma pessoa transigente na doutrina da fé. Tenho uma boa esperança no Bispo Ruá, tá? Ele reza missal de São Pio X, não sei nenhum problema quanto a ele, então tenho uma boa esperança. Agora, você fala, Mateus, você tá pensando assim que vai ser sei lá, um bispo que vai salvar o Ocidente, Cara, eu tô pensando que ele vai ser um bispo bom, só, que não vai dar problema, não vai dar escândalo. É isso aí que eu acho. Mais do que isso, eu não tenho conhecimento para analisar, beleza? Sobre o padre Altamira. Padre Altamira, vamos lá. Ele é padre há alguns anos, ele tem um histórico libado, que é uma coisa rara. Padre ser padre velho e não ter escândalo, problema, imoralidade, essas coisas aí, isso é uma coisa rara. Ponto positivo. Eu conheço pessoalmente, já me encontrei com ele 2 vezes, uma no congresso e recentemente na missa, que foi publicado aí o sermão dele. Tive uma conversa boa com ele, gosto. Agora, não tenho outras informações, tá? É isso. Por exemplo, ele reza a Semana Santa de Pio XII. Eu não gosto desse fato. Não gosto. Agora, dizer que ele é modernista, dizer que reza Pio XII, por mais que eu não goste do fato de rezar Pio XII, que ele é um mau padre, cara, não. Não. Botar essas palavras na minha boca. Não. Nunca disse isso. Então, não gosto dele rezar Pio XII, mas tenho boas expectativas. É um bispo que está aqui perto da gente, né? Brasil. Agora, mais do que isso, eu espero que dê tudo certo. Quando o Dom Rodrigo foi sagrado, eu espero que dê tudo certo. Quando o Pio Espino foi sagrado, eu espero que dê tudo certo. Assim, tem uns que dão certo, tem uns que não dão, mas eu espero que dê tudo certo. Não tenho nenhum motivo para falar, não, tenho aqui informação. Eu não tenho, tá? Se vier saber depois, pode ter certeza que contarei. Agora, tá? Deixar bem claro, recapitulando. Não tô afim de atentar contra a vida dos padres. Não tô. Vou pedir. Se deixarem, eu vou. Se não deixar, é complicado. Padre Ruá, tenho boas expectativas. Padre Altamira, tenho boas expectativas. Não gosto do fato dele rezar Pio XII, mas não acho que ele seja um modernista, um mau padre, um mau caráter, sei lá, por causa disso. Beleza? Bem, isso aqui, resumidamente, foram os últimos 6 meses. Pode voltar aqui para a tela ampla, Murilo. Isso aqui foram resumidamente os 6 meses da ação restauracionista. E o que eu espero? Outras coisas também que são importantíssimas a gente falar. Dá pra fazer depois uma recapitulação de vídeos que a gente postou no canal esse ano. Pô, nós saímos aí, eu tinha... No início do ano, antes do Frei Thiago, eu tinha, sei lá, 3 inscritos, que era só... Eu cheguei a publicar um vídeo, um filme antigo, mas assim, era 5, 10 inscritos, não era um canal oficial.
Primeiro vídeo do meu canal, que na época era Matheus Larsan, era sobre o Frei Thiago, alguns vídeos. Depois a gente fez a Ação Restauracionista. E bem, estamos aí agora fechando o ano com quase 2.000 inscritos, um crescimento muito bom. Eu estou bastante satisfeito. Eu agradeço muito a todas as pessoas que cooperaram e cooperam com a Ação Restauracionista. Eu agradeço a todas as pessoas que passaram pela Ação Restauracionista de algum modo, cooperaram, deixaram uma boa marca. Algumas pessoas que já não estão mais andando com a gente, mas que cooperaram bastante. Uma pessoa aí, algumas. O Arthur, o João Pedro. Quem mais? O Arthur, o João Pedro. Todo esse pessoal aí, esses dois em específico, foram uma perda muito, muito dura. Mas o Stein. O Lucas tá aí ainda, pô. Ah, o Lucas tá aí ainda. Todo esse pessoal aí. Quero. O Stein também, recente, né? Agradecer tudo aí pela cooperação, toda a ajuda, toda a força. Agradeço mesmo essas pessoas que ajudaram bastante. Quero que esteja tudo bem entre a gente. Nós fizemos aí esse ano já a tradução. Eu nem faço ideia, deve ter sido o quê? 6 meses, uma aula pelo menos por semana. Tem muitas horas de conteúdo aí. Tem umas 60, eu chuto aí umas 60 horas de conteúdo de política tradicional. É um curso basicamente gratuito, não estamos aqui vendendo, porque eu só quero dinheiro para me manter, para me manter e para tocar as atividades. Mas eu não estou aqui para ficar rico, então esse conteúdo está de graça aí na internet. Agradeço todo mundo e, além disso, nós já fizemos nós ressuscitamos o assunto do Egídio Romano, o assunto do Halimã, Cardeal Bodiani. Nós somos os primeiros a traduzir no mundo. O primeiro a publicar foi o Instituto Mater Boni Concilio, os 7 privacionistas lá da Itália, e nós compramos e traduzimos, foi um trabalho excelente. Nós queremos aí no ano que vem dar continuidade à nossa editora, a Editora Restauração. A gente tem aí agora a biografia do Padre Sanzariaga para traduzir, publicar. Temos aí também o livro do Latapié, Catolicismo e República. Egídio Romano é uma coisa que precisa entrar. Tem mais alguns livros para fazer. E convidar as pessoas que participam do nosso canal, também organizar a biblioteca. Tem muito trabalho. Quero convidar todas as pessoas que assistem esse canal de algum modo. Saiba que nós precisamos de pessoas boas, dispostas a trabalhar e de bons cooperadores. Como eu disse, isso aqui hoje é meu trabalho, então, de certo modo, o que você contribuir vai estar ajudando a comprar equipamento melhor. Isso já estou adiantando algumas coisas. Webcam, microfone. Às vezes tem que fazer uma viagem para resolver problema. Eu não viajo a lazer, pessoal, você pode ficar tranquilo. Eu não viajo a lazer, eu viajo só para resolver esses BOzinhos aí. Por exemplo, só sem entrar em detalhes aqui, isso aqui é fruto de uma última viagem que eu fiz, tá? Logo, em breve a gente vai ver aí, mas conversar com as fontes. Então, agradecer a todos, pedir essa contribuição, falar que no ano que vem nós vamos focar bastante em trabalho intelectual. Nós fizemos também o nosso site, acho que já dá até para mostrar o site. Murilo, você consegue compartilhar na tela aí o nosso site? açãorestauracionista.com.br. Tem uns Calma aí, trabalhos. só eu pegar o link aqui, eu já compartilho, Matheus. Só um minutinho. Boa. açãorestauracionista.com.br. Deixa eu ver aqui. A gente tem o site, então nós vamos fazer artigos, nós vamos publicar artigos próprios, escrever. Temos já o Jornal da Restauração, então queremos elaborar melhor como ficará a nossa questão de tradução, publicação de notícias, fatos, etc. E estamos sempre dispostos a receber. Dá para ver bem. Tira aí o admin. Então, admin, tira o admin. Isso. Aqui. Aqui a gente está começando ainda, vai colocar algumas coisas, mas ali na aba de artigos já tem alguma coisinha ali, né? Tá no ar, qualquer um pode acessar aí. Qualquer um pode acessar. Então, próxima aula aí, os princípios da verdadeira e da falsa mística de Jean Vacquier. As causas da Primeira Guerra Mundial que ninguém conta, ninguém mesmo. Esse artigo eu escrevi já tem um tempo. O artigo do Vacquier foi o nosso amigo de Portugal, Thiago. Um abraço, Thiago. Ano que vem a gente vai fazer umas boas aí com o Thiago. Bem, então esse site está em construção, mas ao longo do tempo a gente vai divulgando melhor esse link. Só para mostrar assim que estamos trabalhando e não estamos aqui para brincadeira. Tá bom, pessoal? Acho que já deu aí, Murilo. Pode encerrar com o compartilhamento.
Então esse aqui é um resumo do que foi minha vida para quem quer saber no início do ano e o brevíssima história dos primeiros 6 meses da nossa retrospectiva 2023 na ação restauracionista. Eu creio que eu falei todos os tópicos. Alguém lembra de alguma coisa importante para falar? Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Acho que seria bacana se cada um. Ah, o Cogos. O Cogos a gente teve um problema grave, continuamos tendo problema que ele se diz libertário. Eu acho que o libertarianismo tem uma semente de liberalismo. Pelo menos o libertarianismo conservador. Ele tem uma semente de liberalismo, e bem, não tem como você ser 99% católico. Tem que ser 100% ou 0%, não tem meio termo, ou é ou não é. Então isso é complicado, mas a gente está em termos razoáveis, estamos tentando melhorar aqui a amizade. É, ele vai assumir a LESP no ano que vem, muito provavelmente. Espero que faça um bom mandato. Desejo tudo de bom, mas acho que tem que se radicalizar. Meu recado para 2024, antes que eu esqueça: quem não se radicalizar vai apostatar. Quem não radicalizar irá apostatar. Isso aqui é importante que seja dito. Aproveitando 2024, olha, 2024 nós vamos trabalhar bastante na parte intelectual, produção de livro, conteúdo, artigo. Vai ser algo intelectualmente, forte abraço, Luiz. Intelectualmente vai ser bem robusto esse nosso trabalho, nós queremos trabalhar bastante nisso, parar um pouco agora que já resolvemos todas as nossas questões internas e da geopolítica mais próxima aqui entre nós, fazer um trabalho mais intelectual. Claro, nunca evitaremos. Vai ter o manifesto restauracionista, muito bem lembrado. Não evitaremos as polêmicas quando forem necessárias. E aqui a gente não polemiza porque gosta de polemizar. A gente polemiza porque é preciso. Claro, também não vou dizer assim. A gente faz aquela coisa, como diria Santo Tomás, você tem que se alegrar nas coisas boas. Bem, polemizar contra quem precisa ser polemizado é bom. A gente não vai fazer conteúdo choquei aqui, que nem outros canais vacantistas fazem por aí, né? O choquei da tradição. Mas, bem, quando for polemizar, a gente vai polemizar, não vamos fugir ao combate, jamais. Eu espero que as pessoas, os membros da ação, se tornem mais radicais. Talvez que a gente possa crescer em número, ter aí uma ala de recepção para as pessoas novas, organizar melhor os nossos trabalhos. Acredito que em questão da igreja, por exemplo, se é de vacantismo, nós teremos bem poucas missas, bem poucos padres no ano de 2024. Estamos vendo alguma coisa, mas o número de acesso, facilidade de acesso a sacramento vai diminuir bastante. Não vai ser fácil. Muita gente vai apostatar, muita gente vai voltar para Novos Ordos, IBP da Vida, Fraternidade, Unacum, muita gente mesmo, é o que eu acredito que vai acontecer. Infelizmente, como diria o Nosso Senhor, escândalos acontecerão, mas ai por meio de quem os escândalos virão, né? Claro que Nosso Senhor não está falando aqui de quem quer resolver os escândalos como nós, mas tem o falso bispo do Guin, a geopolítica mundial, cara, é muita coisa que está acontecendo. Vamos ver se esse ano a gente consegue traduzir alguns vídeos para o inglês, alguns vídeos importantes. Trabalho, trabalho, trabalho. É isso. Não acho que vai ser um ano de colheita, acho que vai ser um ano de plantio e um ano bastante duro. Mas é isso que eu espero. Eu peço muito, por favor, a todos que estão assistindo que rezem por nossa ação, rezem por mim. Sobretudo depois de hoje aí vai vir bastante treta, bastante problema. Que Deus nos abençoe. É isso. Pessoal, alguém quer falar assim como é que foi o testemunho? Tipo, acho que seria legal essa parte também, interessante. O que melhorou quando começou a participar da ação? Quem quiser falar alguma coisa. Ou, sei, relatar brevemente aqui o que acha. O Lucas, o Kleber, quiser falar alguma coisinha breve aí pra gente encerrar. Para mim tem sido interessante, eu tenho aprendido bastante essa parte de política, que foi bem fraca, assim, na minha formação, e bastante até a parte, assim, de doutrina, de maneira geral, como que como o ficou bem claro, assim, na discussão, o que é a visão da igreja, né, com relação à política, qual que é a doutrina. Eu achei importante a leitura do Egídio Romano e das encíclicas, todas as encíclicas que a gente que acabou lendo, né? Para mim tá sendo excepcional, assim, muito bom mesmo. Tá ajudando muito na minha fé. Ótimo, ótimo. Maravilha. Eu agradeço muito aí ao Kleber, que
é um irmão que sempre ajuda em todas as partes. Ele é o MacGyver da ação, sabe? O cara faz de tudo aí. Que bom, Murilo. Isso aí, a conversão do Murilo é um caso. Ele caiu de paraquedas. Bora pra ação? Bora. E aí foi isso. Tava procurando isso mesmo e encontrou. Eu fico muito feliz quando essas pessoas aparecem assim. Eu acho que uma das coisas que mais interessantes da ação é essa questão da experiência pessoal, né? Você vê que a rapaziada aí deu uma amadurecida muito boa, né? É questão de vivência também, muitos trabalhos, muita atuação intelectual também importante, mas outros pontos, né? Outras questões facilitou bastante esse amadurecimento, que é meio complicado na modernidade que a gente vive, né? Você vê que não há um estímulo, né? Na sociedade, nas pessoas em volta que se você for depender mesmo das pessoas hoje em dia, você vai ficar numa situação muito precária, né? Mas pelo menos aqui a gente vê que há um empenho muito forte, né? De crescer em virtude, de aumentar a fé, e eu acho muito interessante isso. Você vê o quanto cresceu, né? Lá atrás, no comecinho da ação para agora, como é que tá? Muito interessante isso. Acho que foi um crescimento assim, sem medidas, né? Sem medidas. Absolutamente. É algo muito legal mesmo. Eu fico muito feliz por tudo ter acontecido. Bom, mais alguma coisa no silêncio? Encerrar aqui para cada um ir para jantar com sua família, ver aí o que vai fazer de ano novo? Alguma coisa? Então, meus votos de feliz ano novo, feliz 2024, que Deus nos abençoe, que Deus possa nos dar as graças de sermos radicais e intransigentes defensores da fé católica. Quem não se radicalizar vai apostatar. Rezamos a Deus para que Deus se digne e se apiede de nós, para que tenhamos um bom clero, que todas as coisas se acertem, que as pessoas com quem tivemos alguma treta, alguma polêmica, alguma desavença, nós gostaríamos de resolver, possam se converter, aqueles que têm que se converter, ajustar, que o catolicismo, os católicos do Brasil não passem pano para o erro, jamais passem pano, jamais. E é isso. Feliz ano novo, feliz 2024. Fogo no mundo! Fogo no mundo! Fogo no mundo! Só Cristo é Rei. Um abraço. Deus abençoe a todos. Feliz ano novo. Viva Cristo Rei. Feliz ano novo e viva Cristo Rei. Só Cristo é Rei. Tchau, tchau, pessoal. Até ano que vem. Essas piadinhas de tio que tem que ter toda vez, né? Até ano que vem, piazada. Tem que ter.